Com o avanço em ciência da computação, estamos próximos do momento em que o número de transistores no processador de um computador pessoal será da mesma ordem de grandeza que o número de neurônios em um cérebro humano, que é da ordem de 100 bilhões. Uma das grandezas determinantes para o desempenho de um processador é a densidade de transistores, que é o número de transistores por centímetro quadrado. Em 1986, uma empresa fabricava um processador contendo 100 mil transistores distribuídos em 0,25 centímetros quadrados de área. Desde então, o número de transistores por centímetro quadrado que se pode colocar em um processador dobra a cada 2 anos, que é a lei de Moore. Considere 0,3 como aproximação para log de 2. Em que ano a empresa atingiu ou atingirá a densidade de 100 bilhões de transistores? Bem, a gente tem aqui que em 1986, em 0,25 centímetros quadrados de área, a gente tem 100 mil transistores. Como eu estou falando sobre a densidade por centímetro quadrado, eu quero saber quantos transistores eu tinha em 1986 em 1 centímetro quadrado. Só que 1 é 4 vezes 0,25. Se em 0,25 centímetro quadrado tinham 100 mil transistores, em 1 centímetro quadrado eu vou ter 4 vezes isso, ou seja, 400 mil transistores. A lei de Moore está dizendo que a cada 2 anos dobra a quantidade de transistores. Ou seja, de acordo com essa lei, em 1988, eu tenho que ter o dobro de 400 mil transistores, que seriam 800 mil transistores, que é o resultado de 400 mil vezes 2. Já em 1990, eu vou dobrar de novo a quantidade de transistores, ou seja, eu vou ter o dobro de 800 mil, 1.600.000 transistores, que é o resultado de 400 mil vezes 2 vezes 2 de novo, que eu posso dizer que é o mesmo que 400 mil vezes 2 ao quadrado. Passados mais 2 anos, ou seja, em 1992, eu vou dobrar novamente o meu total de transistores. Então, se eu tinha 1.600.000, agora eu vou ter 3.200.000, que é o dobro. Mas que conta que eu teria que fazer para chegar nisso? Eu poderia pegar o total de transistores que eu tenho em 1990, que é 400 mil vezes 2 ao quadrado, e multiplicar isso por 2 para dobrar. 2 sozinho é a mesma coisa que 2 elevado a 1. 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 1 vai ficar 2 elevado a 2 mais 1, 3. Porque quando eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base, eu tenho que repetir a base e somar os expoentes. Então, eu tenho 400 mil vezes 2 elevado a 2 mais 1, 3. O que eu posso perceber aqui? Que quando passaram 2 anos de 1986, o expoente de 2 era 1. Quando passaram 4 anos, o expoente era 2. Quando passaram 6 anos, o expoente era 3. Então, esse expoente é sempre a metade da quantidade de anos que se passaram em relação a 1986. Então, se eu disser que passaram X anos de 1986, o meu total de transistores, que eu vou chamar de T, seria 400 mil vezes 2 elevado a metade do número de anos que se passaram em relação a 1986, ou seja, x sobre 2, a metade de x. Quando eu descobrir o valor de x, eu vou poder somar com 1986 para poder saber em que ano que isso aconteceu. O que eu quero é saber em que ano que a empresa atingiu ou atingirá a densidade de 100 bilhões de transistores por centímetro quadrado. Ou seja, eu quero saber qual é o ano que faz com que o resultado dessa conta, que o total de transistores, seja 100 bilhões. Ou seja, 400 mil vezes 2 elevado a x sobre 2 seja igual a 100 bilhões. 100 mil, milhões, bilhões. Como eu posso fazer essa conta? Eu posso começar dividindo por 100 mil dos dois lados da minha equação, para poder acabar um pouco com esse excesso de zeros, né?
ou seja, tirar 5 zeros, dividir por 100 mil. E aí vai sobrar para mim, do lado esquerdo, 4 vezes 2 elevado a x sobre 2. E do lado direito, 1 com 6 zeros, ou seja, 1 milhão. Nota que aqui a gente não vai conseguir resolver essa equação exponencial igualando as bases. E a informação de logaritmo que eu tenho no enunciado está na base 10. Aqui log de 2 não está escrito a base, então a base é 10. Se eu sei que esse número é igual a esse número, quer dizer que o log desse número é igualzinho ao log desse número aqui. Agora eu posso usar propriedades de logaritmo para resolver isso. Agora aqui eu tenho o log do produto. A gente sabe que o log do produto é a soma dos logs. Então aqui eu posso dizer que é a mesma coisa que o log do 4, mais o log do 2 elevado a x sobre 2. Importante a gente perceber que eu não posso, do jeito que está aqui, fazer o peteleco desse expoente. Por quê? Esse expoente x sobre 2 é expoente só do 2, não do logaritmando todo. Tá? Então, a gente não pode fazer o peteleco antes de separar isso daqui em log de 4 mais log de 2 elevado a x sobre 2. Agora, quanto que é o log de 1 milhão? Quando a base não está escrita, se trata da base 10. Quando eu quero calcular o log de 1 milhão, a ideia é pensar 10 elevado a quanto dá 1 milhão? Como 1 milhão tem 6 zeros, é 10 elevado a 6. Agora aqui eu tenho log de 4, que é a mesma coisa que o log de 2 ao quadrado, mais. Aqui eu tenho o log da potência, eu posso usar o peteleco. Log de x elevado a y é y vezes o log de x. Então, eu posso pegar esse expoente aqui, petelecar para frente. Agora aqui eu tenho outra potência, eu posso novamente usar a propriedade do peteleco. Posso pegar esse 2 e petelecar para frente. Então, eu tenho 2 vezes o log de 2, mais x sobre 2 vezes o log de 2, igual a 6. O enunciado disse para usar 0,30 como aproximação para log de 2. Então, eu vou trocar aonde tem log de 2 por 0,30. 2 vezes 0,30, que é a mesma coisa que 0,3, né? Vai ficar 0,6. Aqui eu tenho x sobre 2 vezes 0,3, vai ficar 0,3x sobre 2, igual a 6. Agora eu posso pegar esse 0,6 e levar para lá diminuindo. 6 menos 0,6 vai ficar 5,4. Eu posso passar esse 2 para lá multiplicando. 2 vezes 5,4 vai dar 10,8. Agora, esse 0,3 que está aqui multiplicando, pode ir para lá dividindo. 10,8 dividido por 0,3, eu posso multiplicar primeiro por 10 em cima e embaixo. É a mesma coisa que 108 dividido por 3, que vai dar 36. Ou seja, tem que passar 36 anos para que chegue a 100 bilhões de transistores. Mas eu quero saber em que ano que isso aconteceu ou vai acontecer. Se eu sei que o ano de partida que a gente estava trabalhando era 1986, eu tenho que fazer 1986 mais 36, e isso vai dar 2022. Então, é em 2022 que isso vai acontecer. Alternativa C.